a gente falou foi sobre entropia, não foi? A gente fez uns exercícios de entropia. Isso mesmo, professor. Né? Beleza. Então, peraí, deixa eu abrir aqui. Beleza. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá. Vamos lá. A última coisa que a gente falou foi sobre a entropia. A gente fez uns exercíciozinhos até com entropia, fez os exemplos, vocês fizeram alguns outros exercícios também, né? A gente deu uma corrigida. Cheguei a mostrar esse gráfico, que mostra que quanto mais incerto alguma coisa, maior a entropia, né? Então, a entropia é uma medida de incerteza, né? Ou seja, quando você tem um evento que é muito mais provável do que os outros, a entropia normalmente é baixa. A entropia ela é alta se você não tem muita certeza do que vai acontecer, né? Se as coisas são, a probabilidade é mais ou menos bem distribuída, assim, né? Os eventos são equiprováveis. Quando os eventos são equiprováveis, é que a entropia é a mais alta possível, que é a quantidade de incerteza que você tem numa informação, né? Então, assim, dá para a gente tentar entender isso quando a gente olha, por exemplo, quando a gente fala que a quantidade de informação e que ela é, como eu já tinha comentado, o limite da compressão dos dados. Ou seja, não dá para eu comprimir os dados mais do que o valor da entropia. Então a gente vai usar a entropia com esse fim daqui a pouco, né? Mas eu já tinha comentado com vocês que a entropia ela mede o mínimo que eu preciso para representar uma determinada informação. Ou seja, não tem como eu usar menos bits do que a entropia de uma determinada informação para representar aquela informação. Então eu posso pegar um arquivo, por exemplo, e medir qual a entropia dele, vai ser a quantidade média de bits por símbolo, e aí eu consigo saber até onde dá para comprimir um arquivo, por exemplo, tá certo? E aí, o que a gente consegue ver, então, se a entropia é isso, é que se os símbolos do meu arquivo, imagina um arquivo de texto, por exemplo, se as letras do meu arquivo ocorrem com a probabilidade mais ou menos igual, ou seja, são equiprováveis, a entropia vai ser alta. Se eu tenho letras que ocorrem com muita frequência e outras com pouca frequência, a entropia vai ser baixa. Certo? Eu vou conseguir comprimir mais. Isso é mais ou menos esperado, porque se eu tenho letras, por exemplo, letras no arquivo de texto que é mais fácil da gente visualizar. Se eu tenho letras que acontecem com muita frequência e outras que acontecem com menos frequência, eu tenho mais repetição de letras, vamos dizer assim. Então, fica mais fácil eu compactar a informação. Eu representá-la de uma forma mais reduzida, né? Porque a entropia é menor. É só um comentáriozinho sobre a entropia. E aí, isso que a gente falou na aula passada, está só formalizado aqui, mas a gente falou isso. A gente calculou o comprimento médio de um código, né? Que é a probabilidade vezes o comprimento vezes o comprimento, né? A quantidade de bits de uma palavra código. A gente fez isso aqui atrás. Vou voltar aqui atrás para a gente falar. Quando eu estava usando isso aqui, e aí eu falei, em média, quantos bits eu uso para representar cada um dos possíveis resultados aqui desse experimento, né? Tem um experimento lá que eu podia ter, tem 8 resultados possíveis com essas probabilidades de ocorrência, e aí eu uso essa quantidade de bits para representar cada um desses resultados, né? Esses bits aqui especificamente para representar cada um desses resultados. E aí eu tinha uma outra representação que eu variava a quantidade de bits que eu estava usando. E aí aqui o comprimento médio de bits é 3, aqui o comprimento médio de bits é a soma da quantidade de bits vezes a probabilidade de ocorrência. Então aqui eu tenho 1 bit, vezes meio, 2, vezes 1 quarto, 3, vezes 1 oitavo, 4 vezes 1 16avo, 5 vezes 1 32avo, 6 vezes 1 64avo, 7 vezes 1 128avos e 7 também, aqui também são 7 bits, vezes 1 128avos, que é o que está aqui, né? Isso aqui
é a probabilidade de ocorrência do símbolo, né, do resultado, vezes a quantidade de bits que eu estou usando para representar essa ocorrência. Né? Então, isso aí é o comprimento médio de um código. Isso aqui a gente chama de palavra-código do código, né? A forma como representa. Cada um desses aqui é uma palavra-código. Então, é o comprimento médio de um código, né? Que é isso daqui. Comprimento médio é a somatória das probabilidades vezes o comprimento de cada um das palavras-código, né? Beleza. Como a gente já sabe, que eu já falei com vocês, que a entropia é o menor comprimento médio possível, porque não dá para eu representar a informação com uma quantidade de bits menor do que o indicado pela entropia, então a entropia é o limite, é onde eu quero chegar. Então aí eu posso ter eu posso calcular um termo que é a eficiência de um código, que é esse Mzinho utilizado aqui, né, que é a letra grega, né? Essa eficiência de um código é dado pela entropia, que é o menor representação que eu posso ter, dividido pelo comprimento médio do código. Então, quanto mais o comprimento do código, quanto mais próximo ele for da entropia, mais isso aqui vai se aproximar de 1. Né? Quanto maior for o comprimento médio, menor vai ser esse resultado, né? Essa fração vai ser um valor menor, se aumentar o denominador, né? Isso aqui vai ficar cada vez menor, a eficiência do código é cada vez menor. E no máximo que você pode ter é um comprimento médio igual à entropia, que a eficiência do código é 1, ou 100%. Né? Não tem como eu ter mais que isso. Beleza? Então, isso aí serve para medir a eficiência de um código. E tem a taxa de informação. A taxa de informação a taxa de informação é a quantidade média que eu preciso para poder... A quantidade média de bits por segundo que uma fonte gera. Mais ou menos isso. Né? Que é dado pela entropia vezes o número de símbolos gerados por segundo. Então, no mínimo, quantos bits por segundo eu preciso para um canal de quantos bits por segundo eu preciso para poder transmitir uma informação qualquer. O mínimo que eu preciso é a entropia daquela informação vezes a quantidade de símbolos que eu mando por segundo. Né? Esse é um dado menos que a gente vai utilizar menos, mas é da eficiência a gente vai usar um bocado aí. Né? A gente já fez uma boa parte disso aqui, né? A gente já fez o exercício 1, a gente já fez o exercício 2, que é a entropia do dado de 8 faces, a gente acabou fazendo. A gente não fez, foi esse daqui, o 3, o 4 e o 5. Só para a gente encerrar aqui exercícios de entropia, vou deixar vocês tentarem fazer aí a 3, 4 e 5, vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Lembrando que você pode usar qualquer uma daquelas duas equações de entropia, né? E ou a entropia, aqui, voltando aqui. Ou a entropia é isso aqui. Vou fazer o seguinte, para facilitar vocês a verem aí. Para vocês terem a equação aí, caso vocês não estejam lembrando dela ainda aí. Toda. Pronto. Vocês fazerem esses 3 exercícios aqui, ó, 3, 4, 5. Eu deixei a equação em cima para não ter... para ter a colinha aqui, né? Beleza? Então tentem fazer aí a 3, 4, 5 para a gente poder matar essa questão aí de entropia, né? Fazer um último exercíciozinho. E aí a gente partir já para começar a falar alguma coisa sobre compressão de dados. Beleza? Vou dar, ó, são 8h44, são 15, vou dar uns 15 minutinhos para vocês fazerem, então dá até 9 horas para vocês fazerem isso aí. Aí a gente corrige rapidinho e parte bola para frente.
E aí, pessoal? Prontinho aí? Corrigimos? Vamos lá, né? Vamos lá, então. Corrigir isso aqui. Vamos fazer aqui a 3 e 4 e 5, né? Vou fazer aqui do lado. Vou dar 3 primeiro. Qual é a entropia de uma mensagem cujas probabilidades de ocorrência dos símbolos que as compõem são um oitavo, um quarto, um quarto e um quarto. Então, beleza. Eu tenho essa equação. A equação pode ser essa aqui, ou pode ser aquela somatória de PK logo na base 2 de 1 sobre PK, né? Se eu tiver o menos aqui na frente, é PK aqui, se eu não tiver o menos, é 1 sobre PK. Quando é fração, eu sempre gosto de fazer 1 sobre PK, porque 1 sobre 1 oitavo, por exemplo, vira 8, né? Já falei com vocês aqui. Então, no nosso caso, a entropia vai ser o quê? Vai ser, eu tenho duas vezes o caso de um oitavo. Então, eu já posso fazer aqui, ó, 2 vezes um oitavo vezes log na base 2, eu ponho na base 2 aqui, de 1 sobre um oitavo, que é 8, mais 3, eu tenho 3 vezes um quarto, né? O de um quarto acontece 3 vezes, então mais 3 vezes um quarto, vezes o log na base 2 de 4. Né? 1 sobre um quarto dá 4. Então eu vou botar aqui com uma fontezinha. Vou botar o 2 aqui. Só para dizer que não ficar bem claro que é na base 2 o log. Os dois logs aqui são na base 2, né? Então, beleza. Então, só fazer essa conta aqui. É isso? Vou fazer. Log na base 2 de 8 vai ser 3, né? Log 2 elevado a 3 é igual a 8. Então é 2 vezes 1 oitavo. 2 vezes 1 oitavo dá um quarto, né? 1 quarto vezes 3. Mais 3 vezes 1 quarto. Eu posso botar logo que é 3 quartos. Vezes log na base 2, log na base 4 de 2, né? 2 elevado a 2, que é 4. Então, é 2. Né? O log na base 2 de alguma coisa é o número ao qual você tem que levar o expoente do 2 para ser igual ao 4 aí, né? Então, no caso é 2, né? Então, isso aqui dá o quê? Isso dá, primeiro dá 3 quartos, mais 3 vezes 2, 6, 6 quartos. É igual a 9 quartos. É igual a 2,25 bits, né? Entropia sempre tem que botar unidade, sempre em bits, certo? Então a entropia é 2,25 bits. Em média, você precisa de 2,25 bits para representar símbolos que tenham essa probabilidade de ocorrência aí. Beleza? O 4 me pede para calcular a entropia de um dado comum. Um dado comum, estou supondo que é um dado honesto, que tem a mesma probabilidade de ocorrência das 6 faces, que é 1/6, né? Então vai ser 6 vezes 1/6 vezes o log na base 2 de 6, né? Na base de 6 porque é 1 sobre 1/6, né? Então na base 2 aqui. Beleza. Calculando isso aqui, 6 vezes 1/6 é 1, né? Então é simplesmente log na base 2 de 6. Log na base 2 de 6, se vocês... vou colocar aqui, se vocês não vai dar um número inteiro, mas se usarem a calculadora, basta fazer o log de 6 dividido pelo log de 2, né? Já falei isso com vocês, né? Log aí, quando você não diz em que base que é base 10, né? Então na calculadora vocês devem ter aí, se tiver na calculadora científica aí, deve ter. Então vai ser log de 6 dividido pelo log de 2. E, peraí.
o que vai dar 2,585 mais ou menos. 2,585 bits. Aproximadamente, tá? 2,58496 e aí por diante. Então, 9,585 bits para um dado comum de 6 faces. Beleza? E por último, exercício 5. 5 ele pede para poder calcular a taxa de informação. Taxa de informação é a entropia vezes quantos símbolos por segundo são gerados. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a entropia disso aí, depois ver quantos símbolos por segundo são gerados. Então, qual é a taxa de informação de um sinal cuja componente de frequência máxima é 10 kHz e que seja mostrado através de um PCM com 5 níveis, né? Se eu tenho um PCM com 5 níveis, eu tenho 5 possíveis valores diferentes lá no PCM, né? E a probabilidade de ocorrência de cada um dos 5 níveis é essa aqui. Um oitavo, um quarto, um quarto, um quarto. Opa, é igual a 3, né? Exatamente a mesma distribuição de probabilidade de 3. Eu já posso usar a entropia, a mesma de 3 lá que eu achei, que era 2,25 bits. E aí, o que eu preciso calcular, que é a taxa de informação, é a taxa de geração de símbolos, quantos símbolos por segundo são gerados, isso aí vezes a entropia. A entropia eu já tenho. O que eu preciso agora é calcular ou obter de alguma forma quantos símbolos por segundo são gerados. Se eu tenho um sinal com frequência máxima de 10 kHz, aí vocês têm que lembrar lá do sistema de informação 1. Né? Existe a teoria da amostragem de Nyquist, que fala que o número mínimo de amostras que você tem que ter quando você faz o PCM, né? Você usa o número mínimo de amostras, né? O número de amostras que se usa é o dobro da maior frequência. Então, se a frequência máxima é de 10 kHz, eu vou ter que fazer amostras de 20 kHz. Ou seja, eu vou fazer 20 mil amostras por segundo. E cada amostra tem essa entropia aí de 2,25 bits. Eu não botei aqui, mas 2,25 bits. Então, eu vou ter uma taxa de amostragem de 2 vezes a frequência máxima, 2 vezes 10 kHz, vezes a entropia aí de 2,25 bits. Se vocês olharem, kHz é 1 Hz é 1 sobre 1 segundo, né? É 1 inverso de 1 segundo. Então, essa taxa aí vai dar 2,25 vezes 2, que dá 4,5, vezes 10, que dá 45. 45 o quê? 45 kilobits por segundo. Kilobits vezes, né? Alguma coisa vezes hertz, é a mesma coisa dividido por segundo. Então, você pode botar assim, kilobits por segundo, pode representar desse jeito, ou se usa também dessa forma, kbps, kilobits por segundo. Então, eu tenho uma taxa de 45 kilobits por segundo para transmitir um sinal que seja mostrado com PCM, que a frequência máxima seja de 10 kHz. Beleza? Isso aqui tem uma pegadinha aí que tinha que lembrar lá de sistemas de comunicação, essa teoria da amostragem de Nyquist, que diz que a frequência tem que ser o dobro a frequência de amostragem tem que ser o dobro da maior frequência do sinal. Beleza? Bom, vamos parar por aqui entropia. Parar por aqui mais ou menos. A gente vai usar a entropia como ferramenta nas próximas coisas que a gente vai falar agora. Né? Vamos começar realmente a fazer uso disso aí. A gente vai pegar e vai começar a falar sobre compressão de dados, efetivamente. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação aqui de compressão de dados. Beleza? A gente vai falar sobre compactação de dados, né? E aí eu já comentei, mas falando de novo, a gente vai falar basicamente de 2 tipos de compressão de dados. A codificação sem perdas, a compressão de dados sem perdas e a compressão de dados com perdas. A gente vai primeiro dar uma introduçãozinha, depois eu vou falar desses 2 tipos. E aí a gente vai estudar algumas formas, alguns algoritmos para codificação de dados, né? Que é a compressão, né? Basicamente de dados, compactação de dados. A gente vai falar de Huffman, Lempel-Zip e compressão aritmética. São as 3 que a gente vai falar de compressão com perdas.
vai falar de codificação de prefixo, que é uma introdução teórica para a gente conseguir entender a codificação de Huff. E depois, no final, a gente fala em codificação com perdas, quando a gente joga informação fora. Na hora que a gente está compactando, além disso, a gente pega a informação útil e joga fora. E aí, quando você descompacta, você já não obtém exatamente o dado que você tinha originalmente. Você tem alguma coisa próxima do que você tinha originalmente, mas não exatamente o que você tinha lá originalmente de dados. Né? Isso é muito útil para dados multimídia, né? Imagem, vídeos, sons, em que você não precisa ter a informação idêntica ao que você tinha originalmente. Se tiver alguma coisa próxima, já está valendo, já está legal. Então, vamos falar sobre compactação de dados, né? Algumas das coisas a gente já falou lá no começo, mas vamos falar de novo. Normalmente, o objetivo de compactar dados é porque os sinais que a gente tem, os dados que são gerados por fonte de dados, né? Podem ser arquivos, pode ser a voz de alguém, pode ser uma música, um vídeo, qualquer coisa assim. Normalmente tem redundância na informação. E aí, a ideia da compactação de dados, né? Quem faz isso é o codificador de fonte. Lembra que a gente falou de dois tipos de codificador? Codificador de fonte e codificador de canal. O codificador de fonte é o cara que faz a compactação dos dados, e o codificador de canal é o que depois vai cuidar lá de erro de transmissão. Por enquanto não estou preocupado com erro, não. Estou preocupado com a codificação de fonte, que é tirar a redundância que a informação tem antes de transmitir, para poder compactar ela, né? Qual o objetivo de eu compactar a informação antes de transmitir? É gastar o mínimo de recursos possível durante a transmissão. Poxa, se eu posso transmitir, eu tenho um dado, uma informação qualquer lá, que tem, sei lá, 1 megabit por segundo. Poxa, se eu conseguir compactar em 50%, em vez de transmitir 1 megabit por segundo, eu vou transmitir 500 kilobits por segundo. Né? Então, eu vou precisar de menos recursos para transmitir. Mesma coisa. E se eu tiver, mas eu tenho 1 megabit por segundo, beleza, você vai ficar com 500 ociosos para fazer outra coisa se você quiser, fazer outra transmissão simultânea. Né? Então, a compactação ela pode ser importante para isso aí. Né? O limite inferior da compactação é a entropia. Então, a entropia a gente vai sempre usar como limite inferior. A gente vai fazer, inclusive, alguns cálculos lá de quanto eu consegui comprimir, né, o comprimento médio do meu código, e a gente vai ver com a entropia se está próximo ou não da entropia. Beleza? Vamos falar, então, sobre a codificação de prefixo. Codificação de prefixo ela não é nenhum mecanismo de compressão diretamente, mas ela é uma base para a gente entender os mecanismos de compressão que a gente vai estudar. Beleza? Então, vamos falar primeiro aqui nessa codificação de prefixo, o que é a codificação de prefixo, né? Na verdade, a codificação de prefixo ela se trata de um grupo, uma classificação de um código, né? Um código que é aquele que você tem uma determinada, para cada símbolo você associa uma palavra código, né? Isso define um código. Que a gente fez, por exemplo, quando a gente estava aplicando lá naquele nosso exemplo que tinha 8 possíveis resultados, aí a gente associava cada um deles a uma palavra código de 3 bits, ou então uma palavra código que é variando de tamanho. Então eu tinha um código que tinha palavras código de 3 bits e outro código que tinha palavras código que iam variando de tamanho. Né? O código prefixo é uma classificação de um código. Qualquer código, eu posso dizer que ele é um código de prefixo se ele atender a condição de prefixo. E a condição de prefixo é que nenhuma palavra código é prefixa de outra palavra código. Então, é interessante que a condição é a condição de prefixo, mas para atender a condição de prefixo, nenhuma palavra código pode ser prefixo de outra palavra código. Como assim? O que isso quer dizer? Vamos pegar dois códigos aqui, ó. Dois códigos quaisquer que eu acabei de inventar aqui agora. Acabei não, foi quando eu fiz o material, mas que eu inventei aqui. Eu tenho um código 1 que tem 4 símbolos e tem essas representações para cada um dos símbolos. Por que tem essas representações? Porque eu quis, o código é meu, eu fiz do jeito que eu quiser. Né? Não tem nenhum motivo ainda para eu ter escolhido esses símbolos, essas representações, não. Imagina que isso aqui é o seguinte, eu tenho, sei lá, eu tenho alguma coisa que pode acontecer, que pode assumir 4 estados diferentes, e cada estado eu estou representando com um símbolo desse aqui. Né? Como assim, professor? Deixa isso mais concreto. O que pode ser esses 4 símbolos diferentes? Sei lá, eu poderia dizer assim, isso aqui
eu posso estar representando qualquer evento que esteja acontecendo, né? Que tenha 4 estados possíveis, que é, sei lá, a aula de hoje começar mais cedo do que deveria, do que o horário marcado, começar exatamente no horário marcado, a aula de hoje começar depois do horário marcado, ou nem ter aula hoje. 4 possíveis eventos, tá certo? E aí eu tenho probabilidades associadas a cada um desses eventos, e aí eu vou representar isso com códigos, com dígitos binários, tá certo? Para representar isso num arquivo, alguma coisa assim, uma transmissão de dados. Então eu tenho 4 possíveis eventos, associei um código a cada um desses eventos, né? A cada um desses possíveis resultados do evento. E aí, esse código aqui, por exemplo, que tem essas palavras códigos, uma palavra código é 0, a outra é 10, a outra é 110, a outra é 111. Isso daqui é um código prefixo. Por que é um código prefixo? Porque 0 não é prefixo de nenhuma outra palavra código. Ser prefixo quer dizer que não é o começo, né? Nenhuma palavra código começa com 0. Se nenhuma palavra código começa com 0, 0 não é prefixo de nenhuma palavra código. 10 não é prefixo de nenhuma outra palavra código também. 110 também não é prefixo de nenhuma outra palavra código. E 11 também não é prefixo de nenhuma palavra código. Se nenhuma palavra código é prefixo de outras, né? Então isso é um código prefixo. Já esse aqui de baixo não é um código prefixo. Também é um código com 4 símbolos, né? Mas esse aqui não é um código prefixo. Por que não é um código prefixo? Porque a primeira palavra código é 0, a segunda é 01. E 0 é prefixo de 01. Ó. 01 começa com 0. Essa daqui, 011, ela é 0 é prefixo dela também. E 01 também é prefixo dela. Essa outra aqui, ó, 0111, 0 é prefixo dela, 01 é prefixo dela e 011 também é prefixo dela. Basta que tivesse uma ocorrência de uma palavra código que é prefixo de outra. Se acontecesse isso uma vez, ela já não é um código prefixo. Beleza? Então, o código prefixo é quando as palavras código não são prefixos uma das outras, né, dentro do mesmo código. E aí, qual a importância de um código prefixo? É porque se eu escolher representar um evento qualquer através de um código prefixo, eu tenho uma característica importante de um código prefixo, que é que todo código prefixo é singularmente decodificável. O que significa dizer isso? Um código singularmente decodificável é aquele código que só tem um jeito de decodificar ele. Não tem ambiguidade. Você não tem dúvida quando você vai decodificar. Então, quando você vai usar um código para codificar alguma coisa, é importante que você não tenha dúvida sobre, na hora de você decodificar, sobre o que foi codificado ali. Vou dar um exemplo bem tosco, bem simples, de um código que não é prefixo e que gera ambiguidade, que não é singularmente decodificável, porque gera ambiguidade na hora que você vai decodificar. Imagina que eu tenho um código com 2 ocorrências só, cara e coroa. Eu vou representar cara com 0, bit 0, e vou representar coroa com 0, 0. Tá. Aí a codificação é 0 e 0, 0. Aí se eu botar lá, caiu cara, eu escrevo 0, caiu coroa, 0, 0, caiu cara, 0, caiu coroa, 0, 0. Aí eu tenho lá aquele monte de 0. Aquele monte de 0 quer dizer o quê? Os 2 primeiros zeros foram 2 caras ou foi uma coroa? Então, eu não consigo saber se for 2 caras ou se foi uma coroa, porque é ambíguo. Né? Então, claro que eu dei um exemplo bem tosco, mas é um exemplo de um código que não é singularmente decodificável. Né? Sempre que eu tenho o caso de um código prefixo, ele vai ser singularmente decodificável. Então, nunca vou ter dúvida quando eu usar um código desse tipo aqui. Mas quando eu uso um código que não é prefixo, como esse aqui de baixo, isso não é garantia de que ele não é singularmente decodificável. Ele pode ser. Pode ser que eu não tenha dúvida sobre a compressão dos dados. Esse cara aqui, ó, ele não é um código prefixo, mas ele é singularmente decodificável. Vou pegar esses casos aqui, fazer um exemplo aqui para vocês verem. Vou mostrar isso que eu estou falando, para a gente não ficar só tentando entender. Para a gente não só aceitar, né?
Vamos lá. Imagina esses dois códigos aqui. Vamos botar aqui que as palavras, os símbolos são, sei lá, A, B, C e D. Ou seja, o código 1, A eu represento com 0, o B eu represento com 1, 0, o C com 1, 1, 0 e o D com 1, 1, 1. E no código 2, A eu represento com 0, B eu represento com 0, 1, C eu represento com 0, 1 e D com 0, 1, 1, 1. Então vamos dizer que alguém foi lá e escreveu babaca, certo? Aí eu codifico babaca usando o código 1. Então, babaca usando o código 1. Ó. B é o quê? B é 1, 0, né? Código 1 aqui, ó. B é 1, 0. A é 0. B de novo, 1, 0 de novo. A de novo, 0. C, 1, 1, 0. E A de novo, 0. Pronto. Codifiquei babaca usando o código 1. Tá certo? E se eu usar o código 2 agora? Vou codificar babaca usando o código 2. B é 0, 1. A é 0. B de novo, 0, 1. A é 0. C, 0, 1, 1. E A, 0. Beleza? Então, isso é a palavra babaca codificado pelo código 1, a palavra babaca codificado pelo código 2. Beleza. Agora, vamos pegar isso aqui, vamos pegar esses caras aqui e vamos tentar decodificar ele. E depois, a gente pega esse cara... Depois a gente pega esse cara aqui e também tenta decodificar ele. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui então? Código 1. Eu vou simplesmente recebendo os bits e vou dando uma olhada no código. Por exemplo, recebi o bit 1. Tem alguma palavra código ali que é 1? Não, não tem. Certo? Então, vou olhar o próximo bit também. 1, 0, ó. 1 não tem. Tem nenhuma palavra código ali que é 1, porque ou é 0, ou é 1, 0, 1, 0, ou 1, 1. Então, que seja só 1, não tem. 1, 0, tem alguma que é 1, 0 ali? Tem, ó. A 2 aqui é 1, 0. Essa segunda palavra código é 1, 0, que representa B, né? Então, eu decodifico a primeira coisa que eu decodifico com o B. Tá, beleza. Então, vamos pro próximo aqui. 0. O que tem aqui que começa com 0? Começa com 0, só 0, né? Então, é A. Então, vamos pro próximo. 1. 1 eu não tenho nenhuma palavra código que seja com bit 1, mas eu tenho algumas que começam com 1. 1, 0. A 1, 0, opa, essa aqui começa com 0, essa aqui é 1, 0. Nenhuma outra começa com 0, essa aqui é 1, 0. Então é B de novo. E depois? Ah, depois é 0. 0, a única que começa com 0 é A. Então, 0. Depois é 1. Opa, 1 começa com 1. Qualquer uma dessas três pode ser. 1, 1 pode ser essa ou essa. 1, 1, 0. Opa, é C. E sobrou o 0, que é A. Pronto, decodifiquei. Deu para entender a decodificação aí, pessoal? Deu para acompanhar? O que eu fiz aqui para decodificar? Então, codifiquei babaca, cheguei nesse código aqui, decodifiquei, opa, ficou babaca também. Já no código 2, o negócio é um pouquinho diferente. Vou pegar isso aqui e vou tentar decodificar olhando o código 2. O que eu recebi primeiro aqui? Recebi 0. 0 pode ser A, mas também pode ser B, porque B começa com 0. Também pode ser C, porque C começa com 0, também pode ser D. Pode ser qualquer um desses quatro aqui. Então, vou ver o próximo bit. 0, 1. 0, 1, opa, A já não é, porque A, né, é só 0. 0, 1 pode ser B. Mas também pode ser C, que começa com 0, 1. E também pode ser D, que começa com 0, 1. Então, vamos olhar o próximo. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Não, aqui não pode ser.
Aqui não, opa, não tem nenhuma que começa com 0, 1, 0. Então, devia ser 0, 1 mesmo. Devia ser 0, 1, que era B. Então, vou voltar um bitzinho atrás aí. Tinha ido até o terceiro bit, voltei pro segundo bit, porque só com o segundo bit eu consigo associar B. 0, 1, 0 não tem nada que comece com 0, 1, 0. Então, 0, 1 eu já sei que é B. Aí eu olho o próximo. 0. 0 pode ser qualquer palavra. 0, 0. Não, nenhuma começa com 0, 0. Então quer dizer que, opa, vou voltar um bit aqui que é só 0 que me interessa. 0 é a letra A. Então até aqui eu já fui, agora eu vou para cá. 0. 0, que começa com 0, qualquer palavra código. 0, 1. 0, 1. B, C e D começam com 0, 1. 0, 1, 0. Ninguém começa com 0, 1, 0. Então, opa, então é porque eu vou até onde dava para ir, que é 0, 1. Volta um bit. E é o bit novo. E aí, 0. Opa, 0. Todos começam com 0. 0, 0. Não dá para ser, não tem nenhuma que começa com 0, 0. Então eu volto um bit e deixo só 0. 0 é o A. E aí eu continuo aqui com 0. 0 todos começam. 0, 1 pode ser B, C ou D. 0, 1, 1 pode ser C ou D. 0, 1, 1, 0, opa, não existe. Então volta umazinha. 0, 1, 1 é o C. Então vai ser o C. E por último, os bits 0 aqui, que é o A. Decodifiquei aqui para babaca também. Decodifiquei sem dúvida nenhuma, sem ambiguidade nenhuma. Qual foi a diferença entre usar esse código e usar esse código? É que esse código, à medida que eu ia lendo os bits, eu já sabia conseguir decodificando. Esse aqui, eu li o bit, eu tinha que ler um bit a mais, ver que não dava certo, voltava um e aí decodificava. Então, eu sempre tinha que ler um na frente, voltar atrás e aí decodificar. Então, o processo de decodificação desse aqui é um pouco mais lento do que o processo desse aqui. Esse aqui é um código conhecido como código instantâneo, porque eu vou lendo os bits e já vou decodificando. Aqui eu tenho que ler o bit, daí ler um bit à frente, aí vejo que não dá certo, aí volto um para trás, então acaba demorando um pouco mais. É um pouco mais trabalhoso decodificar esse cara aqui, computacionalmente trabalhoso. Esse aqui é computacionalmente bem mais simples. E esse cara aqui, em compensação, não tem nenhuma vantagem em relação a esse, então não é compensação nenhuma. Por exemplo, que às vezes você fala assim, esse cara aqui, esse tipo de código aqui, acontece isso, né? Ele é mais lento um pouco, mas em compensação ele é mais eficiente, você consegue compactar mais, você consegue representar melhor, sei lá o quê. Aqui não. Aqui esse cara aqui não tem vantagem nenhuma. Então, um código que não é código prefixo, apesar de às vezes cria ambiguidade, às vezes não, mas mesmo quando não cria ambiguidade, ele não é um código instantâneo. Então, ele é um código que você tem que ficar indo e voltando durante o processo de descompressão, de decodificação, então você acaba perdendo mais tempo do que esse daqui. Então, um código desse tipo aqui é sempre preferível. Então, um código prefixo é sempre preferível em relação a um código não prefixo. Então, a gente vai sempre usar códigos prefixos, certo? Não tem vantagem nenhuma em não usar código prefixo, né? Porque também são conhecidos como códigos instantâneos. Né? Que é isso que eu falei com vocês. Ao final de cada palavra código, ela já pode ser decodificada. Beleza? E aí, um código prefixo, né? Esse aqui é o código prefixo. Peguei o código, esse aqui. Só que em vez de representar assim, eu coloquei ele na tabelinha. 0, 1, 0, 1, 0 e 1, 1, 1. Né? A palavra código eu chamei de A, B, C, D. Aqui está A1, A2, A3 e A4. Eu posso representar um código desse jeito, ou eu posso representar um código através de uma árvore binária. Né? Uma árvore binária onde a raiz da árvore aqui é o começo, e aí eu vou tendo sempre dois ramos, que um associa ao bit 0, outro associa ao bit 1, e aí eu vou construindo as palavras código. Então, por exemplo, palavra código que começa com 0, eu passo essa aqui. É a palavra código 0 mesmo, que representa o símbolo A1. Então, no final aqui 0, símbolo A1. E começa com 1. Aqui começa com 1, aqui começa com e depois é 0. Então, começa com 1 e depois é 0, que representa 2. Tem aqui começa com 1 e depois vem 1, e depois vem 0, que é que representa 3. E tem aqui vem 1, 1, e depois 1, que é a 4. Então, essa representação com a árvore binária é equivalente a essa representação tabular aqui. Então, eu uso uma tabela ou eu uso uma árvore binária. Beleza?
para representar. É a mesma coisa, uma representação gráfica, uma representação em forma de tabela. Mas as duas representações são equivalentes, têm a mesma informação, na verdade, né? São só formas diferentes de representar. Bom, vamos lá. Por que eu estou falando nessa representação na forma de árvore binária? Porque ela vai ser muito útil para a gente construir código prefixo. Porque eu falei com vocês assim, esse código é um código prefixo, mas como que eu cheguei nesse código? Como que eu como que eu posso gerar um código prefixo para usar para qualquer coisa? Bom, aqui tem uma explicação matemáticazinha aí, bem chatinha da gente entender. Vou ler aqui, mas depois a gente dá num exemplo, fica muito mais fácil da gente entender. Né? Vamos supor que eu tenho uma fonte com N símbolos e que eu queira construir um código com palavras códigos de M símbolos. Ou seja, no caso, M é igual a 2 quando eu tenho... porque eu estou usando bits, né, dígito binário, eu tenho só o 0, 1. Então esse M aí é quantos possíveis de bits eu tenho, quantas possíveis representações eu tenho em cada palavra código. Então aqui em cada dígito da palavra código. Então aqui é 2. Então, eu vou escolher um R, tal que 2 elevado a R é maior ou igual a N, que é o número de símbolos, onde R é o comprimento máximo das palavras códigos. Eu construo uma árvore total e elimino os 2 elevado a R, né, N elevado a R, menos N nós excedentes. Então, mais chato de entender, mais fácil a gente fazer na prática. Vocês vão ver que fica bem mais tranquilo de entender o que está sendo falado aqui. Né? Que é o seguinte. Então, vamos supor que M é igual a 2 e N igual a 5. M é igual a 2 e N igual a 5. O que quer dizer M igual a 2 e N igual a 5? Eu estou usando dígitos binários, por isso que M é igual a 2. N é o número de símbolos que eu tenho na fonte. Então, por exemplo, aqui quantos símbolos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, o N seria 4. Nesse meu exemplo, N igual a 5. Eu tenho 5 símbolos diferentes. Se eu tenho 5 símbolos diferentes, eu tenho que escolher um número tal que 2 elevado a esse número seja maior do que 5. Então, por exemplo, 2 elevado a 1 dá 2. O número que eu quero escolher não pode ser 1. Elevado a 2 dá 4. O número que eu quero escolher não pode ser 4. 2 elevado a 3 dá 8. 8 é maior do que 5, então eu vou escolher o número 3. Então R vai ser 3. Né? R é a profundidade da árvore, no final das contas, de uma árvore binária. Então, eu vou considerar, nesse exemplo eu estou considerando símbolos equiprováveis na fonte, então vou construir a árvore total. A árvore total é uma árvore que tem a profundidade 3. Né? É o que eu estou botando aqui. Profundidade 3 quer dizer que é 1, 2, 3. Para sair da raiz e ir até o ramo, eu tenho 3 transições, né? Eu tenho 3 passos aqui. Então aqui, como é uma árvore binária, eu estou associando sempre um ramo de cima e um ramo de baixo, né? Um com ao bit 0 e o outro ao bit 1. Tanto faz qual é bit 0 e qual é bit 1. Eu construí a árvore total, a árvore com todas as possibilidades, de 3 ramos. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1. São as 8 possibilidades. Por que são 8 possibilidades? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8, né? Profundidade 3. Eu tenho 8 possibilidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 ramos, 8 folhas aqui, né? 8 possibilidades. Tem que ser maior do que 5, por quê? Porque eu vou associar cada folha dessa a uma dos símbolos, né? Que são 5 símbolos. Então eu preciso ter, no mínimo, a mesma quantidade de símbolos, ou mais, né? No caso da árvore que eu tenho 8. Eu não vou usar os 8 folhas, então eu vou usar só 5 folhas para representar os símbolos do meu código. Então, se eu vou usar só 5 folhas, o que eu vou fazer? Eu vou jogar 3 folhas fora, vou eliminar 3 folhas. Marquei um X vermelho nas 3 folhas que eu vou eliminar. Só que quando eu elimino essas 3 folhas, acontece um negócio interessante. Ó. Eu eliminei essas 2 folhas aqui. Esse nó aqui não tem razão de existir, porque esse nó só servia para ir para essas 2 folhas. Então, não tem razão de existir esse nó, não. E esse ramo aqui também não tem razão de existir, porque esse ramo só existia para chegar nessa nó aqui, que chegaria nessas folhas. Se essas folhas não existem mais, esse nó não existe mais, esse ramo todo aqui não faz sentido de existir. Já para cá, o ramo faz sentido de existir, porque ele está indo
para esse ramo aqui que vai existir, que tá verdinho aqui dizendo que vai existir. Só que esse daqui eu joguei fora. Se esse daqui eu joguei fora, não faz sentido existir esse ramo, porque se eu vier para cá só tem uma possibilidade, né? A outra possibilidade eu ranquei fora. Então eu posso simplesmente cortar esse cara aqui e deixar só aqui. Mas se eu deixar aqui também, olha, vai chegar aqui, para cá não faz sentido vir. Só vai ter para cá. Então se só vai ter um ramo, eu posso deixar só esse ramo aqui. Eu posso jogar fora todos esses aqui, deixar só esse ramo. Porque das 4 possibilidades que eu tinha aqui, eu fiquei com uma só. Então aqui para cima agora é uma só. Aqui para baixo se manteve tudo. Então no final, eu vou ter uma árvore assim, ó, com um ramo para cima e 4 aqui para baixo, né? Então eu posso usar para como é que vão ser minhas 5 palavras códigos? A primeira é 0, a segunda é 100, a terceira 101, a quarta 110 e a quinta 111. Beleza? Isso aí é o melhor código possível que eu tenho para representar alguma coisa? Não, não necessariamente. Eu fiz meio que de qualquer jeito. Aí, na hora que eu falei, eu tenho que pegar aqui dos 5 ramos e eliminar, dos 5 folhas, eliminar 3 folhas, né? Porque eu só vou usar 5 das 8 folhas. Eu eliminei essas 3 aqui, mas quem me disse que eliminar essas 3 é a melhor opção? Será que a melhor opção não era eliminar uma aqui e uma aqui? Será que a melhor opção não era eliminar essas duas e a outra lá de cima? Não sei, tem várias possibilidades. Posso sair tentando qual é a melhor possibilidade. Numa árvore pequena dessa, eu posso até fazer por tentativa e erro. Mas se a árvore ficar um pouquinho maior, já fica mais complicado, né? Então, vamos pegar agora e vamos tentar escolher outros ramos. Ao invés de escolher os 3 de cima, eu vou eliminar esse ramo, esse aqui e esse aqui. Daí acontece o seguinte, né? Se eu elimino esse ramo, esse aqui perde o sentido de existir, porque quando você chega aqui só tem uma possibilidade, vir para cá. Então você pode rasgar ele é só vir para cá mesmo. Então eu tinha 2 possibilidades, tirei as 2 porque aí ficou uma só, né? A mesma coisa acontece aqui, só vai vir até aqui, e essa daqui também só vai vir até aqui. Então eu vou ter uma árvore que é um pouco mais simples. Vamos pegar aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Eu peguei essa árvore aqui, ó. Antes, eu tinha pegado essa árvore aqui. A diferença entre as duas árvores é só quais ramos que eu resolvi cortar, né? Então, aqui em vermelho estão os ramos que eu cortei, em rosa está um ramo que eu cortei por consequência e em verde também. Então, no final, essa árvore ficou assim, né? E essa árvore aqui ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5 ramos. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 ramos. Essa aqui ficou um pouquinho mais balanceada do que essa, né? Então, se eu olhar aqui, como é que são as palavras códigos? Palavra código aqui. Eu tenho aqui a palavra código 0, a palavra código 100, 101, 10 e 11. São 5 palavras código que eu tenho. Aqui, quais são as palavras código que eu estou assumindo? 00, 01, 10, 110 e 111. Aqui parece que eu tenho mais, né? Eu tenho, assumindo, eu tinha falado que esses caras aqui, eles eram, esses 5 eventos eram equiprováveis, né? A probabilidade de ocorrência é a mesma. Então, aqui eu tenho um comprimento de bit igual a 1 vezes 1/5, mais 3 vezes 1/5, mais 3 vezes 1/5, mais 3 vezes 1/5, mais 3 vezes 1/5. 1/5 é a possibilidade de ocorrência de cada um, já que eles são equiprováveis, né? Então, o comprimento médio é 1 vezes 1/5, mais 1, 2, 3, 4. Em 4 vezes eu vou ter 3 bits, vezes a probabilidade de ocorrência de 1/5.
né? Então, o comprimento médio do código aqui vai dar o quê? 1/5 mais 4 vezes 3, 12/5. Então, 13/5. Ou seja, o comprimento médio do código é de 13/5 dá 2,6 bits. Já aqui o comprimento médio é igual, eu tenho, em 3 casos eu tenho 2 bits, vezes 1/5, que é a probabilidade de ocorrência de cada um, mas em 2 casos eu tenho 3 bits, a probabilidade de ocorrência de 1/5 também. Então, meu comprimento médio é o que? 2 vezes 3, 6, 6/5, mais 6/5. É 2 vezes 3, 6/5. O comprimento médio dá 12/5. 12/5 é 2,4 bits. Então, esse aqui é uma forma de representação ligeiramente mais eficiente do que essa, né? 2,4 bits contra 2,4 bits. Contra 2,6 bits. Beleza? Qual é a entropia dessa informação? A entropia, se eu tenho 5 possibilidades de ocorrência e elas são equiprováveis, eu tenho 5 vezes a probabilidade de ocorrência de 1/5 vezes o log na base 2 de 5, né? Que é 1 sobre 1/5. Aqui é na base 2. Beleza. Então, se eu for fazer essa conta aqui, que é da conta da entropia, eu vou ter que 5 vezes 1/5 dá 1, né? Log na base 2 de 5. Que é log de 5 dividido por log de 2, se eu for fazer na calculadora. E vai dar 2,32 mais ou menos. 2,332, 2,322. Então, eu tenho aqui uma entropia de 2,32 bits. bits. Esse aqui está mais próximo de 2,32 bits do que esse, né? Se eu for calcular lá a eficiência, eu vou conseguir fazer aquele símbolo grego, não, aquele nzinho grego. Então, vou botar assim, eficiência. Eficiência é igual a entropia dividido pelo comprimento médio. A entropia dividido pelo comprimento médio dá 2,32 dividido por 2,6, que dá 0,89 mais ou menos. 0,89 ou 89% de eficiência. Enquanto esse código aqui do lado vai ter uma eficiência, que é h de x dividido pelo comprimento do código, que é de 2,32 dividido por 2,4, que dá 0,967, 0,97, vamos botar aqui, botando 2 casas decimais, ou seja, 97% de eficiência. Tá bem, não é 100%, mas está bem próximo de 100%. Esse aqui, então, essa solução aqui, então, é uma solução bem melhor do que essa solução de cá. Né? Então, quer dizer que é sempre melhor ficar assim, distribuidinho, desse jeito, do que isso aqui? Esse caso vai ser sempre melhor que esse? Não, esse caso é melhor que esse para um código que tem essa entropia. Ou seja, é um código em que eu tenho 5... Um código não, uma informação que tem essa entropia. Uma informação que tem essa entropia é uma informação que tem 5 símbolos que são equiprováveis, que a ocorrência deles é equiprovável, é a mesma. Tá certo? Se for a mesma, esse cara aqui ficou melhor do que esse. Porque por causa do H de x, né? Beleza? Bom, vamos lá.
Então foi isso que eu fiz. Isso é uma forma de você montar o chamado código prefixo. Claro, pessoal, o que é um código prefixo e como que eu construí o código prefixo? Sim, não, talvez, quem sabe. Vocês estão aí, estão vendo novela? E aí, pessoal, deu para entender essa questão dos códigos prefixos? Beleza, então tá bom. Pelo menos um respondeu aqui, já tá bom. Bom, então esse é um código prefixo. A gente viu aqui, eu mostrei aqui para vocês que esse código prefixo é melhor do que esse para esse caso aqui. Sim, mas será que tem algum que é melhor que esse ainda? Não sei dizer. Eu consigo, eu posso fazer o quê? Todos os possíveis códigos prefixados, né, todas as combinações possíveis aqui de quais ramos que eu vou eliminar, e aí eu consigo calcular a eficiência de todos eles e chegar à conclusão que, sei lá, que esse aqui é o melhor, por exemplo. Ou que tem outro caso que é melhor ainda do que esse aqui. Mas eu não tenho certeza. Fazendo só esses dois, eu sei que esse é melhor, que o segundo aqui é melhor que o primeiro. Mas eu não sei se o segundo é a melhor alternativa. Será que existe alguma alternativa melhor? Né? Porque quanto melhor a alternativa, mais eu vou conseguir compactar a minha informação. E a gente vai ver exatamente como isso. Mas o meu objetivo é conseguir o código prefixo que seja o mais eficiente possível, que tenha maior eficiência, que seja o mais próximo da entropia. Certo? E aí é que entra Huffman. Huffman foi o cara que propôs uma forma de um algoritmo para você construir um código prefixo que seja o mais próximo possível da entropia. Então, o código de Huffman, que é um código de compressão de dados, ele permite que você crie um código prefixo e que esse código prefixo seja o melhor possível, certo? O mais próximo da entropia possível. É um código, chamado, né, de um código ótimo. É ótimo porque é o melhor possível, certo? E aí ele se baseia basicamente em três propriedades. As palavras-código com maior probabilidade têm que ter menor comprimento, e as de palavra-código, né, as palavras-código com menos prováveis, no caso é 2, né, as duas palavras-código menos prováveis têm o mesmo tamanho, e as duas palavras-código menos prováveis a única diferença delas vai ser o último dígito. Né? E aí a gente vai construir, né, um código prefixo baseando-se na probabilidade de ocorrência de cada símbolo. Então, vou fazer aqui rapidinho, que dá tempo da gente fazer, mas aí na aula que vem a gente vai ver isso com mais cuidado, vai fazer uns exercíciozinhos com código de Huffman. Eu vou pegar esse exemplo aqui, mas em vez de fazer ele, em vez de mostrar ele aqui, eu vou fazer ele aqui rapidinho. Imagina então, vamos apagar isso aqui. Imagina então que eu tenho uma fonte com 5 símbolos com essas probabilidades de ocorrência. Qual a ideia de Huffman então? A ideia de Huffman é o seguinte, olha só. Vou passar limpo aqui. Eu tenho um código, que eu vou chamar de A, o símbolo A, concorrência 0,3, o B. Como não tem dizendo, não é A e B, não é A1, A2, A3, A4 e A5. Eu vou tabelar assim agora, só porque eu acho que fica mais fácil de ver. A1 tem probabilidade 0,3, A2 0,25, A3 0,25 também, A4 0,1 e A5 0,1, beleza? Então tá, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os dois símbolos com maior probabilidade de ocorrência. Desculpa, com menor probabilidade de ocorrência. Ó.
Dentre esses 5 aqui, os dois com menos probabilidade de ocorrência são A4 e A5. Então, eu vou pegar A4 e A5. Vou mover eles aqui. Eu vou pegar A4 e A5 e vou começar trabalhando com eles. A4 e A5. E vou fazer com que eles sejam... Eu vou construir uma árvore binária. Até então, eu estava construindo a árvore binária da raiz para as folhas. Agora, eu vou construir das folhas para a raiz. Então, essa minha árvore binária aqui, ó, ela vai ter 2 ramos aqui. 2 folhas aqui. Uma folha que chega em 0,4 e A4 e a outra que chega em A5. Beleza. Aí, esses dois caras aqui, eles vão formar um nó aqui. Eu vou prolongar um pouquinho o nó. Vou botar uma retinha aqui, só para ficar mais fácil. E esse agregado aqui tem probabilidade de ocorrência 0,2, concorda? Aqui era 0,1, aqui era 0,1. O agregado dos dois, probabilidade de ocorrência 0,2. Então, agora eu vou pegar de todos os símbolos que sobraram, desses 3 aqui, e mais o agregado que eu tenho aqui, e ver quais deles são as 2 menores probabilidades de ocorrência. Continuo vendo. As 2 menores probabilidades de ocorrência são 0,2, é uma delas, com certeza, e a outra, tanto a 2 quanto a 3, tanto faz. Posso escolher qual. Os dois têm a mesma probabilidade. Então, eu vou pegar aqui o A3. Tem probabilidade de 0,25 e vou ligar ele. A esse agregado aqui. E com isso, eu vou ter um outro agregado aqui, né? Que agora tem probabilidade de ocorrência 0,2 mais 0,25, 0,45. Então, esse agregado aqui tem probabilidade de ocorrência 0,45. Então, agora eu vou olhar dentre os símbolos que sobraram e os agregados que eu tiver aqui, eu tenho só um, 0,45, quais são os 2 que têm a menor probabilidade de ocorrência? 0,3 e 0,25, né? 0,45 tem mais do que esses 2 aqui. Então, sim, agora eu vou pegar esses 2 aqui e vou agrupar os 2, separar um pouquinho assim, e vou agrupar os 2, igual eu fiz aqui, ó. Vou agrupar os 2 num agregado aqui, que tem probabilidade de ocorrência igual a 0,3 mais 0,25, 0,55, né? Esse agregado tem. E aí, no final, sobraram só esses 2 aí, eu vou juntar os 2 aqui para finalizar minha árvore de probabilidades. Minha árvore de Huffman. 0,55 mais 0,45 vai dar 1,0, que é o que deveria ter mesmo. E agora, está montada a minha árvore, só que minha árvore está montada agora eu montei dos ramos para a raiz, né? Em vez de montar da raiz para os ramos. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada ramo desse aqui, e vou associar o bit 0 e 1. Você pode fazer do jeito que quiser. Desde que, se você tem um ramo com 1, o outro ramo possível seja o bit 0. Eu costumo botar 1 para cima e 0 para baixo, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se aqui eu botei 1 para cima e agora aqui eu quero botar 0 para cima, tanto faz. Desde que um ramo seja 1 e o outro ramo seja 0. Eu ponho sempre 1 para cima e 0 para baixo, porque aí eu não me perco. Eu ponho 1 aqui, ó, 0, e aqui dividiu. Então é 1 para cima e 0 para baixo, no meu caso. 1 para cima e 0 para baixo. Aqui dividiu de novo. Vou botar 1 para cima e 0 para baixo. E aí, se eu quiser saber que símbolo que eu uso, né, que palavra código eu uso para representar cada um desses símbolos, A1, A2, A3, A4 e A5, é só eu ver os bits da raiz até as folhas. Então, o A1, por exemplo, 1, 1. A2, 1, 0. A3, 0, 1. A4, 0, 0, 1.
A5, 0, 0, 0. Beleza. Com isso aqui, isso é um código prefixo que eu obtive utilizando a codificação de Huffman. Então, isso aqui é um código prefixo e, além disso, é o melhor código prefixo que eu posso ter para esse caso. Não tem como ter um código prefixo melhor que esse. É impossível ter um código prefixo melhor que esse, porque você está usando as probabilidades de ocorrência como uma forma de agrupar. Então, você faz o melhor possível. Então, por exemplo, se eu for calcular o comprimento médio desse código, vai ser o quê? 2 bits, né? Vezes a probabilidade de ocorrência de A1, que é 0,3, né? Mais 2 bits vezes a probabilidade de ocorrência de A2, que é 0,25, mais 2 bits vezes a probabilidade de ocorrência de A3, que é 0,25 também, mais 3 bits vezes a probabilidade de ocorrência de A4, mais 3 bits vezes a probabilidade de ocorrência de A5, que é 0,1 também. Então, para simplificar aqui a conta, eu posso botar o 2 em evidência, né? Vai ser 2 vezes 0,3 mais 0,25 mais 0,25. E ali eu posso botar o 3 em evidência. 3 vezes 0,1 mais 0,1. O comprimento médio dá o quê? 0,3, não 0,3. 0,25 mais 0,25 dá 0,5, mais 0,3, 0,8. 2 vezes 0,8, 1,6. Mais, ali dá 0,2 vezes 3, 0,6, né? Então, o comprimento médio é de 2,2 bits. Em média, 2,2 bits. E a entropia? A entropia dessa informação vai ser o quê? Menos, aí eu vou usar menos, porque lembra que sempre que eu tenho, em vez de ter fração, tem um número decimal, eu uso menos, porque aí é P vezes log na base 2 de P, né? Então vai ser menos 0,3 vezes log na base 2 de 0,3, menos 0,25 vezes log na base 2 de 0,25, menos isso duas vezes, né? Acontece isso duas vezes. Menos duas vezes também 0,1 vezes log na base 2 de 0,1. Deixa eu ver se isso vai ficar menorzinho para caber. Faltou botar os doisinhos aqui, né? Pra gente saber que é log na base 2, as bases do log, né? Bom, isso aqui eu posso fazer na calculadora, ou posso fazer aqui, né? Eu já tinha feito aqui antes, né? Eu tenho 0,3, 0,25 e 0,1. Então eu tenho as probabilidades aqui. 0,3, 0,25, 0,25, 0,1 e 0,1. Né? Então eu tenho que fazer que é a probabilidade, aqui eu vou fazer o log da probabilidade, igual ao log dessa probabilidade aqui na base 2. Então tem os logs das probabilidades na base 2. Então, nessa coluna aqui é o log da probabilidade na base 2, né? Posso até fazer o seguinte, é o próprio log, é o número vezes o log na base 2. Ou, melhor ainda, né? O termo lá que é menos o número vezes o log na base 2.
Posso fazer na calculadora também, tá? Só estou fazendo aqui porque é o log disso aqui na base 2, né, é P, né? O B2 aqui é o P. É a probabilidade menos a probabilidade vezes log na base 2 da probabilidade. Estou fazendo isso para todos eles. E no final, para calcular é a soma de todos esses caras aqui. E dá 2,185. 2,185, vamos lá. Vamos escrever aqui o h de x. ,185 bits. E aí, só para finalizar, porque já está na nossa hora, né? A eficiência, dá para ver ali que é muito próxima, né? Se eu conseguir. A eficiência vai ser o h de x dividido por L, que é 2,185 dividido por 2,2. É igual a... Deixa eu só pegar esse resultado aqui e dividir por 2,2. 0,99. Ou 99%. 99%. Muito difícil conseguir mais que isso. Beleza? Então, Huffman vai permitir a gente fazer isso. Próxima aula a gente vai fazer mais uns exemplos de Huffman, vai fazer uns exercícios, isso vai ficar cada vez mais claro. Beleza? A gente faz uns exercícios até para uns arquivos e tal. Beleza, pessoal? Dúvidas até o momento? Não? Beleza. Dê uma olhada lá que eu já vou passar uma atividade, tá? Vou botar lá no Ava, já vou passar uma atividade para vocês já valendo nota lá. A gente tem uma atividadezinha que vai valer já uns 3 pontinhos na C1, né? Então já vou deixar ela lá para vocês fazerem, que já dá pra gente fazer. Beleza? Boa noite aí, pessoal. A gente volta em Huffman melhor na semana que vem, treina mais e pratica mais isso aí, beleza? Boa noite, pessoal. Eu já fiz chamada enquanto aquela hora que eu deixei vocês fazendo a atividadezinha lá, eu já vi quem estava presente, já botei lá, né? Boa noite aí, então, pessoal. Até terça-feira. E olhem lá que eu vou deixar a atividade para vocês fazerem, vocês vão ter um tempinho bom aí para fazer, mas ela vale 3 pontinhos, tá? Boa noite.